Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia, junto aos teus pés. Por que você quer estar ali? Pois prazer maior não há Que fazer o quê? que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim, diga a Ele: Senhor, eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mas nós reconhecemos que ainda é muito pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado a tudo que nós ganhamos, Se comparado ao que ganhei. diga a Ele: eu não sou apenas servo. Não sou apenas servo, Você é amigo de teu Deus. amigo me tornei. Então declare, diga a Ele: eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Eu adorarei adorarei somente somente a ti, Jesus. somente. Obrigado, Jesus. E todos digam glória a Deus, irmãos. Bom dia para quem está aqui na igreja. Bom dia para os amigos de casa. É um domingo na presença do Pai. Vamos sentar, porque tem coisa boa no nome de Jesus de Nazaré. E nós vamos receber a bênção, né, pessoal? Para os amigos de casa, nós estamos aqui na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera, com a igreja aberta todos os dias da semana. E hoje é o domingo do Senhor e vamos receber a boa palavra de Deus agora. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia no nome do Senhor Jesus Cristo, pegar a palavra de Deus e vamos abrir a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. 2 aos Coríntios 2, 14. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus é destruído, prejudicado, atrasado pela falta do quê? Pela falta do quê? Conhecimento. O povo de Deus é atrasado na vida, é derrotado, é destruído pela falta de conhecimento. Por quê, pastor? Porque a gente não lê a Bíblia. A gente não está buscando a Deus da maneira que deveríamos o quê? Buscar. É simples assim. A gente tem tudo na mão. Hoje, Bíblia, livros, literatura boa, né? Tudo na mão. A gente tem uma enciclopédia na mão. A gente pode estudar muito a palavra de Deus, porque a gente já perdeu muito tempo na vida. A gente já perdeu muito tempo na vida. Chegou o momento agora da gente pegar as armas espirituais, ler a palavra, aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, para mudar tudo. Mudar tudo. E Deus quer que haja uma mudança na nossa vida. O inimigo, ele é o pai da mentira. O inimigo, ele é o pai da mentira, gente. O inimigo, ele quer falar para a pessoa que ela não vai conseguir. Entende? Que ela nasceu assim e vai morrer assim. Que não tem jeito na vida dela. Mas Jesus,
Ele veio para vencer o inimigo e venceu. E essa vitória foi colocada na nossa conta. E hoje nós não podemos ficar atrasado. A gente tem que ser um povo atualizado. Não, eu quero viver a palavra. Eu quero na minha vida a bênção que Deus declarou. E não adianta argumento de ninguém, não. Eu já aprendi. É isso aqui, ponto. A convicção sua em relação às declarações de Deus é que muda a tua vida. O problema é que a gente vive de opinião, de opiniões, de terceiro, de fulano. O que você acha, fulano? Ninguém tem que achar nada. Deus já falou para você o que Ele quer. Diga amém, irmãos. Deus já falou para você na Bíblia o que Ele quer para você, para o teu casamento, para a tua saúde, para a tua família. Agora a gente tem que correr para essas promessas, abraçar e segurar, para glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. A igreja não pode mais ser envergonhada. Lá em Isaías 61:7, Deus fala que nós não seremos mais um opróbrio no meio das nações, que no lugar da afronta, Ele daria o dobro para nós. Ele daria uma bênção dobrada para nós. Ele fez isso com Jó, deu em dobro tudo o que ele tinha, mas o Jó é uma lição de vida para nós. É um grande homem de Deus, que às vezes até a companheira dele perdeu a fé, falou: amaldiçoa Deus, marido, morre porque para nós não tem jeito. E ele chamou a mulher dele de louca. Falou: você é uma louca, né? Talvez a primeira vez que ele falou isso, mas falou no momento certo para ela: você é louca, você perdeu a cabeça, mulher? Deus é bom demais, diga amém, irmãos. Deus é maravilhoso. Então tem muita gente que a gente tem que falar: você é louco, fulano, você está fora da igreja? Você é louco? Você parou de congregar? Você está maluco? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tal. E o Jó falou: você é louca, mulher? Deus é maravilhoso. E o homem ali, pessoal, pegou firme com Deus, crendo em Deus, adorando a Deus no meio da cinza, no meio do pó, como a pastora falou há pouco, né? Te louvarei, não importa a circunstância. E Jó estava ali, na cinza, e falando: eu sei em quem eu tenho crido. Em breve ele virá em meu socorro. E Deus colocou a mão, mudou a vida daquele homem, deu em dobro o que ele tinha. Quanta gente talvez meneava a cabeça: acabou para o Jó, né? Jó, homem rico, perdeu tudo. Daqui a pouco via Jó com outro patrimônio dobrado. Via Jó com uma vida super abençoada. O que é isso, Jó? Olha, Deus me levantou da cinza. Deus mudou a minha história. Deus encheu a minha boca de riso. O que você fez? Eu continuei crendo. Eu continuei firme, mesmo no meio das minhas aflições. E Deus me ouviu, inclinou para mim os seus ouvidos e me tirou desse charco de lodo. Mudou a minha vida, mudou a minha história, transformou a minha história. E é o que Ele está fazendo hoje comigo e com você, e vai fazer com toda a pessoa. A gente tem que crer. João 11:40 diz lá: aquele que crê verá a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Sim ou não? Você quer ver a glória de Deus? Então para de murmurar, para de reclamar, para de achar que a tua vida não tem jeito e pega firme com Deus. Aí Deus vai te ajudar. Você vai ver a glória de Deus. Porque a pessoa que pega firme com Deus, meus irmãos, Deus muda a vida dela. Deus transforma a história dessa pessoa. Estava pregando essa semana sobre um povo murmurador. Um povo que entristeceu a Deus porque vivia murmurando, reclamando, e a maioria caíram no deserto. Quem não busca socorro cai. Quem não busca ajuda cai, se prostra. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes. O homem não é autossuficiente. O homem precisa de uma base, de uma plataforma bem sólida que se chama Cristo, o Evangelho. Jesus falou: sem mim nada podereis o quê? Fazer. Nós estamos aqui na igreja hoje porque reconhecemos a dependência que temos. E tem muita gente que está assistindo porque também reconhece a dependência que ela tem de Deus. E está um passo para vir para a igreja, e vai vir, e a obra será completa em nome de Jesus de Nazaré. Mas a palavra que nós vamos ver aqui agora, pessoal, de 2 Coríntios capítulo 2, é uma palavra que vai nos ajudar bastante, no nome de Jesus. 2 Coríntios 2, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus, pessoal. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar
em Cristo. E por meio de nós, no caso a igreja, né? Os jovens, o homem, a mulher, a família, o casal. E por meio de nós, manifesta em todo lugar, casa, trabalho, faculdade, em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Deus, Ele nos faz triunfar em Cristo. Não existe triunfo fora de Cristo. Existe derrota, fracasso. Porque Ele é a rocha da nossa salvação. Não existe outro meio do homem triunfar na vida se não for por Jesus. Não tem como, pessoal. E é uma batalha para chegar até Jesus. É uma luta para a pessoa se achegar até Cristo. Por quê, pastor? Por conta de muitas coisas. Por conta de uma tradição religiosa, por conta de um orgulho, por conta de fama. É muita coisa que o diabo usa muitas vezes para impedir uma pessoa de chegar até Jesus. Jesus é singelo, Jesus é humilde, Jesus é manso. Jesus, ele trata problema grave como uma coisa simples. E as pessoas não estão entendendo. Tem pessoa gastando horrores com tratamentos até fora do país, tentando a cura. E é só tocar no manto de Jesus que ela fica o quê? Curada. É por meio dele que nós triunfamos. O homem pode ter tudo no campo material, que de repente venha trazer até uma certa confiança para, não, eu posso, eu consigo e tal. Ninguém. Nós só triunfamos por meio dele, por meio de Jesus. Se alguém deixa Jesus de lado, coitada, ela está atrasando a vida dela, ou seja, ela está atrapalhando o processo de Deus na vida dela. Então ele tem que ser o centro, ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. A pessoa que você quer conversar com ele todo dia, a pessoa que você quer respeitar ele todo dia, porque ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Jesus está em todo lugar. E aonde uma pessoa invocar o nome dele, ele está numa penitenciária agora. Aonde a pessoa invocar o nome dele ali, ela pode estar na lama, ela pode estar numa penitenciária, ela pode estar num leito de morte agora, num leito de dor agora, neste momento. Se ela falar, Jesus me salva, ela triunfa sobre aquele mal. Ela triunfa sobre aquele pecado que tem dominado ela a vida toda, ou aquela bactéria, aquela doença. Tratamento nenhum deu jeito. Se ela crê, agora Jesus pode curar. Jesus pode mudar a vida dela. Mas não tem outro jeito. É por meio dele que Deus sempre nos faz triunfar para a glória dele. Diga amém. E você vai triunfar. Pode vir demônio que for. Pode vir problema que for. Se você estiver com Jesus, você domina aquele bicho ali, aquele demônio, e você vai para cima e Deus te dá a vitória. No nome de Jesus. Agora veja bem, pessoal. Essa questão, Deus sempre nos faz triunfar. Né? Por que que Deus nos faz triunfar? Por quê? Porque existe algo que nós estamos fazendo. E por que que algumas pessoas não triunfam? Porque elas não estão fazendo da maneira certa, que deveria fazer. Porque ninguém vence por acaso. Ninguém triunfa por acaso. Existe um segredo para a pessoa triunfar. É Deus que abençoa, mas nós temos que fazer a nossa parte. No nome de Jesus. Pastor, e qual é a parte da igreja, pastor? A parte da igreja é não sair da palavra. Essa é a nossa parte. Eu vou triunfar, você vai triunfar, se nós estivermos na palavra. Diga amém. Que a pessoa que não está na palavra, não tem jeito. Deus não pode ajudar ela, não. Deus não pode ajudar uma pessoa que está fora da palavra. Não tem como. Deus, ele é justo. E ele usa a palavra dele como um parâmetro. Ele envia a palavra. Quem crê é abençoado. Quem crê, quem segura, quem confia naquilo, Deus abençoa. Mas a pessoa não crê, não guarda, e aí não tem jeito. Deus não vai ter dó de ninguém, não. Deus não tem dó, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus só tem filho. Deus só tem filho. E aquele filho que deve honrar. Fala, pai, seja feita a tua vontade. E ele pega a palavra ali, segue a palavra de Deus, e a partir desse momento,
que nós honramos a palavra, é que o nosso Deus nos faz triunfar, gente. Deus faz a igreja triunfar por causa da palavra. A palavra é a arma mais poderosa que a igreja deve usar e deve continuar sempre usando. E a palavra de Deus ali, ela explica tudo para nós, o padrão da família, qual é o padrão ético que Deus quer que a sociedade assuma. Infelizmente a sociedade não quer assumir, a sociedade está assumindo um outro padrão que quer que todos engulam aquilo, que quer que todos concordem com aquilo, mas a igreja que está na palavra não pode concordar com algumas coisas que Deus reprova e não tem jeito, não tem negociação. Diga amém, irmãos. Não pode negociar. O certo é certo e o errado é errado. Não? Mas assim, o padrão é a palavra. Deus nos faz triunfar por meio da palavra dele. Então a palavra é a base, a gente parte daqui. Parte da palavra de Deus. E a Bíblia diz, no versículo de número 14 ainda, né? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. A gente tem que levar esse conhecimento. Tem que levar. Falar, abrir a boca, abrir o coração, ensinar as pessoas. Como eu falei há pouco, o povo de Deus é destruído, está atrasado, meus irmãos, por falta do conhecimento. E a gente tem que levar esse conhecimento, levar essa palavra de Deus. Outra questão importante. Primeiro, a igreja triunfa porque tem a palavra. Segunda questão, a igreja triunfa porque ora. A oração é outra base que dá sustento e vitória para a igreja, gente. Então nós temos que ter a palavra de Deus, mas nós temos que também ter uma vida de oração. Tem que orar. A gente tem que clamar a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é o nosso socorro, sempre presente na hora da angústia. Na hora da angústia, naquele momento difícil, não é para perder a cabeça, é para orar, para buscar Deus. Ele vai dizer, eis-me aqui, não temas, porque eu estou contigo. É um diálogo. Você vê que a oração ali não é um monólogo, é um diálogo. Você está falando com Deus e Deus fala, filho, não temas, eu estou contigo, eu te sustento. E Deus vai falando com você ali. Se você passar pelo fogo, não vai se queimar. Se você passar pelas águas, você não será submergido, porque eu estou contigo. Você tem que crer na presença de Deus com você e orar e ouvir essa voz poderosa no teu coração. Não, eu não temerei nem o mal, porque o Senhor é a força da minha vida. É a minha luz, a minha salvação. Amém? Então, Paulo, ele disse, graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Então eu estou aqui para falar para você que você vai triunfar, que você vai vencer. Vencer o que, pastor? O pecado. Você tem que vencer o pecado, porque o homem que é escravo do pecado é escravo do diabo, e o salário do pecado é o que, meus irmãos? É a morte. Você tem que vencer, você tem que triunfar sobre o pecado. Nós temos que adotar para a nossa vida, isso todo mundo está me ouvindo agora, pessoal, o padrão do Espírito Santo, o padrão que a palavra de Deus estabelece para o homem, para ele, primeiro, agradar a Deus e ser uma bênção aonde quer que ele esteja. Então Paulo fala sobre triunfar, o quê? Sobre o pecado, no nome de Jesus. Porque nós não podemos ser uma casa dividida, senão a alegria completa não habitará no nosso coração. Nós seremos uma pessoa sempre dividida. Luz, trevas, alegria, tristeza, prosperidade e miséria, saúde e doença. Nós nunca vamos ali definir um padrão alto para viver, e Deus quer que venhamos definir isso de uma vez por todas. Que a gente venha exterminar tudo que é do diabo, tudo que é das trevas da nossa vida, para que a glória de Deus resplandeça em nós, para alcançarmos a vida de outras pessoas. Acabe com o pecado da tua vida. Acabe. Não seja escravo do pecado. Pastor, está difícil, mas você tem que vencer.
Se você não pode se sujeitar mais ao demônio. Marido de uma só mulher. Sede santo porque eu sou santo. Esse é o padrão da igreja, pessoal. E é um padrão estabelecido por Deus. E seguindo esse padrão é que a gente vai para o céu. É seguindo esse padrão que nós vamos viver bem aqui, de fé em fé, de vitória em vitória, mas ainda herdaremos a vida eterna. Você já leu na Bíblia, em Isaías 59, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus? Não tem jeito. A pessoa pode optar em viver uma vida desregrada, uma vida de pecado aqui nesse mundo, só que ela vai viver separada de Deus. E daí? Será que vale a pena? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria salvação? O pecado pode ser prazeroso. Na hora que a pessoa está praticando, pode ser prazeroso. Mas depois é amargo, é igual fel, e ainda destrói a pessoa. Jesus, quando ele estabeleceu, ou seja, quando ele estabeleceu ali o método, né? Quem quer me seguir? Ah, eu quero, Senhor. Eu quero. Você quer? Quero. Então, negue a si mesmo. Tome a tua cruz e venha após mim. É isso? É isso. Tinha muita gente que não queria seguir isso, não. Mas teve gente que seguiu e até ali, entre aspas, né, perdeu a sua própria vida. Perdeu não, ganhou na verdade, né? Mas perdeu, pagou com a própria vida por ser um servo fiel do Senhor. E Jesus falou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Então, ou seja, a perda é ganho. Diga amém. A perda é ganho. E aquilo que há muitos acham que... Não, isso aqui é ganho. Às vezes não é. É um prejuízo que a pessoa está tomando ali. É coisa séria, gente. E veja bem, a igreja que triunfa, ela tem a palavra. A igreja que triunfa é uma igreja que ora. E a igreja que triunfa é uma igreja que tem o Espírito Santo, gente. Amém? E agora, falando de igreja, eu me refiro a você, porque nós somos a igreja. Então você tem que ter a palavra, você e eu devemos ser uma pessoa de oração, e nós devemos ter e respeitar o Espírito Santo de Deus. Amém? Aonde tem o Espírito Santo, ninguém se sente desconfortável, a não ser aquele que está nas trevas. Porque a pessoa que tem trevas dentro dela, ela vai se sentir desconfortável aonde tem a glória do Espírito Santo de Deus. Porque a gente sabe que a luz e as trevas não combinam. É ou não é verdade? Mas é o confronto que todos nós passamos por ele, porque quando nós chegamos na igreja, eu estava nas trevas. Eu estava. Eu não me sentia confortável, porque Deus me confrontava. A palavra me incomodava, porque ela falava a verdade. Verdade que eu não queria ouvir, mas que eu precisava ouvir. E a verdade que é pregada pelo Espírito Santo vem para libertar. Ela vem para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E não adianta. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo vai trabalhando e aquela limpeza vai acontecendo na vida da pessoa. Diga amém, Jesus. Vai acontecendo. João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Vós estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. E muitas vezes a pessoa que está nas trevas, ela não gosta de ouvir a verdade, porque incomoda, mas ela precisa, e se ela reconhecer que ela precisa verdadeiramente, Deus faz a obra. Não importa quão suja a pessoa seja, não importa o que ela fez. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus veio salvar o pecador, do qual eu sou um, você é outro. E pela misericórdia dele é que nós somos salvos. Não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, é pela misericórdia. E o Espírito Santo, nós precisamos dele, gente. Muito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Porque todo mundo é pastor, é obreiro, membro de igreja. Todos nós temos fraqueza. Não tem um homem que não tenha uma fraqueza. Não tem um homem que se diz, eu sou perfeito. Eu não tenho fraqueza nenhuma na minha vida. Já caiu. Porque ele é soberbo,
Se a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, é porque temos fraqueza. E precisamos nos dobrar e falar: Deus, me segura, me sustenta com a destra da sua justiça. Porque eu não quero cair. Eu não quero decepcionar a minha família. Eu não quero decepcionar os meus amigos. Ao contrário, eu quero viver a tua palavra para ganhá-los para Cristo, para ganhar eles para o Senhor. É Deus que vai sustentar você. Amém? Você pode estar passando uma luta grande na vida, mas você não pode cair, meu irmão. Não pode. Vamos supor que aconteceu, que alguém caiu, escorregou e caiu. Tem que voltar correndo. Mas tem que voltar correndo para os braços do Pai. Porque um abismo vai chamando o quê? Outro abismo, não adianta. A primeira coisa, uma das questões, né, que leva uma pessoa a cair é se afastar da igreja, irmãos. E o diabo é sorrateiro. A pessoa vai se afastando devagarinho, de repente não vem mais domingo à igreja, ela não congrega mais na casa de Deus, e vai se acomodando, ela cai. Um abismo vai chamando o quê? Outro abismo. Em Lucas 15 fala sobre isso, né? Parábola do filho pródigo. Estava bonitinho na casa do pai, direitinho, trabalhando, não faltava nada para o rapaz. Aí de repente ouviu uma voz do demônio e disse: sai da casa do teu pai. Sai da casa do teu pai. Isso aí é a voz do inimigo, irmãos. Para abandonar a casa do pai, é a voz do inimigo, sim ou não? É a voz do inimigo. E o rapaz foi manipulado ali por aquele espírito. E até falou: pai, me dá tudo que é meu aí. Me dá toda a minha parte que eu estou saindo. Você vai para onde, filho? Eu estou saindo da tua casa. E tal, o ambiente aqui não está legal para mim, e não sei o quê. Aí argumento não falta quando a pessoa já foi ali possuída por um espírito de visão, né, irmãos? É aquela coisa. E qual é o pai que quer ficar longe do filho, irmão? Não tem. O pai quer ficar perto, o pai quer estar ali, orientando, ajudando, dando uma palavra, aquela coisa toda. Diga amém. Mas, muitas vezes, né, a decisão, o livre-arbítrio, às vezes o pai tem que respeitar aquilo, mesmo sabendo que no final de tudo a coisa não vai ficar boa, né? E sai e tal, aí você já conhece a história, né? Longe da casa do pai, foi ainda assim, ó, um declive, até chegar no chiqueiro dos porcos, que a Bíblia fala isso, que aquele rapaz já estava desejando as bolotas dos porcos. Então a pessoa vai se afastando de Deus e desejos impuros vão surgindo na vida dela. Desejos malignos vão surgindo no coração dela. O desejo de fazer aquilo, o desejo de fazer aquilo outro, não é de Deus, mas ela está afastada. Então o inimigo toma conta e desejos ruins vão se apoderando da vida da pessoa, até ela se contaminar completamente e se afastar mesmo, né? E aí a história é bonita quando ele volta, e mais forte quando ele vem todo quebrantado, né? Pai, eu não mereço nada porque eu errei, aquela coisa toda. O pai abraça, dá uma bênção para ele, diga amém. E glória a Deus, tem quantas pessoas que precisam voltar para os caminhos de Deus, né? Para os braços do Pai, para serem abraçadas, abençoadas, fortalecidas por Deus. É ou não é verdade? E aqui nós estamos vendo que a igreja triunfa porque ela tem palavra, porque ela ora e porque ela tem o Espírito Santo de Deus. E mais lindo ainda quando a igreja, a pessoa, é batizada com o Espírito Santo. Quando ela chega no ponto máximo, né? Que Jesus falou: e recebereis, Atos capítulo 1, versículo 8, né? E recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que é a nossa casa, né? Samaria, que é o nosso bairro, Judeia e até os confins da terra. Diga amém, Jesus. Então, o Espírito Santo, quando alguém recebe, é coisa tremenda, pessoal. É coisa tremenda quando uma pessoa recebe o Espírito Santo. Porque Jesus fala: se você vai receber o Espírito Santo e você será a minha testemunha. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela fala de Jesus, ela fala do poder de Deus,
ela expulsa o demônio, ela cura o enfermo, porque ela tem poder, ela tem autor. E quem dá isso para nós? O Espírito Santo de Deus. Então, são processos que nós passamos quando nós nos aproximamos do Senhor. Ele nos limpa, Ele nos dá poder para agora sermos um representante dEle em qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Como Paulo está dizendo, né? Deus nos faz triunfar por Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Leva o conhecimento, gente. Pastor, mas será que vão me ouvir? Se vão ouvir ou não, o problema é da pessoa. A nossa parte é levar o conhecimento. Diga amém, gente. Tem gente que vai te ouvir, tem gente que vai te agradecer. Obrigado, fulano. Você nem sabe como que essa palavra foi uma bênção para mim. Mas tem gente que não vai te ouvir. Mas a obra que segue, amém? Temos que continuar pregando o evangelho. Uma hora, aquela pessoa vai abrir o coração, vai perceber, né, que ela precisava da bênção e depois vai até agradecer, no nome de Jesus. Quem está entendendo, gente? Fale obrigado, Senhor. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia, pessoal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Nós temos uma palavra muito abençoada aqui. Atos capítulo 2, vamos abrir lá. Atos capítulo de número 2. É importante falar isso aqui, porque fundamenta um pouco mais, segundo Coríntios 2,14, que nós acabamos de ler, né? Que Deus nos faz triunfar. Eu falei com você sobre o triunfo em relação ao pecado, que enquanto a pessoa não vence o pecado que domina ela, ela está presa ainda, né? Ela não consegue crescer, ela não consegue desenvolver sua vida espiritual, e nenhuma área da vida dela é abençoada se ela for escrava de um pecado, entende? Então é muito importante isso aqui. Paulo vai falar aqui, olha, Atos capítulo 2, verso... No verso 42, Paulo, ele fala aqui sobre um perfil da igreja primitiva. Igreja que batizava pessoas, igreja que vivia a promessa de Deus. Atos 2:42. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é a primeira igreja, meus irmãos, a igreja primitiva. Igreja onde o apóstolo Pedro trabalhava, igreja onde muitos apóstolos, discípulos, seguidores de Cristo, estavam formando a igreja, como nós estamos aqui formando a igreja, que é o corpo de Cristo. E essa igreja aqui era uma igreja vitoriosa, irmãos. Era uma igreja que salvava muitas pessoas, porque era uma igreja que estava firme na palavra. Era uma igreja que tinha o Espírito Santo. Era uma igreja que Paulo, ele traz aqui o perfil dessa igreja. E com o tempo parece que a igreja tem perdido a sua identidade. Com o tempo parece que a igreja está procurando se adequar ao mundo, ou às coisas, né? Não, a igreja, ela é o que é. A igreja, ela tem por base a palavra de Deus, e ela não pode mudar. Tem muita coisa que vai chegando, vai acontecendo, tecnologia, aquela coisa toda e tal. Mas a base não pode, a base tem que ser sólida. E qual é a base, pastor? Cristo. A base da igreja é Cristo. Diga amém. Em qualquer parte do mundo, Paulo diz, ninguém pode pregar outro fundamento. Seja amaldiçoado quem pregar outro fundamento, seja anátema quem pregar outro fundamento. Fundamento é Jesus, não é o homem. O fundamento não é Pedro, é Jesus. Não é quem quer que seja. Porque a Bíblia Sagrada diz que nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Pelo que
no meio dos homens, né, como a Bíblia Sagrada diz, não tem outro nome. É Jesus de Nazaré. Ele é o fundamento principal da igreja, né? E aqui, em Atos 2:42, Paulo, ele diz assim, que o povo de Deus daquela época, e a gente tem que pegar isso aqui para nós hoje, porque é isso aqui que leva uma igreja a vencer, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E se você pegar, qual é, pastor, a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos sempre foi o quê? A justiça, o conhecimento de Deus, a humildade, a dependência, o evangelismo, o renunciar. Isso é doutrina dos apóstolos, meus irmãos. Diga amém, Jesus. São doutrinas, são bases que foram pregados por todos aqueles que Deus usou. Justiça, conhecimento de Deus, a humildade, a dependência, a oração. Isso são doutrinas estabelecidas pelos homens de Deus que levaram centenas e milhares de pessoas a serem vencedoras. Pessoas que não arredavam. Uma outra doutrina dos apóstolos é a pessoa perseverar, pegar firme com Deus na palavra, resistindo o diabo, resistindo o pecado. É assim que ela vai conseguir ser abençoada. Então, Paulo disse aqui que a primeira igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como é importante isso aqui. A comunhão fortalece uma igreja. Quem está entendendo? Não? E o que Satanás tem feito? Ele tem tentado dividir. Satanás não quer que a igreja viva em comunhão. E aí já quebra o primeiro passo, que é a doutrina dos apóstolos, né? Que existe um apóstolo, existe um fundador, existe uma pessoa que Deus usou para estabelecer algo. E aí vem a comunhão, que lá em Provérbios 18 fala que a pessoa que sai da comunhão, ela está buscando os seus próprios interesses. Ela se insurge contra a verdadeira sabedoria. E esse demônio da divisão, irmãos, ele pode entrar num casamento, ele pode entrar numa família, ele pode entrar numa igreja, ele pode entrar numa empresa, numa sociedade. Um querer ser mais ligeiro que o outro, aquela coisa toda, e tentar enganar. É a gente que tem que cuidar com esse demônio e amarrar ele em nome de Jesus. É nós que temos que estar atento para essa questão de comunhão, para essa questão do ambiente, né? Um ambiente com harmonia, no nome de Jesus. E percebeu que tem alguma coisa errada, tem que tomar alguma atitude. Fazer uma oração, amarrar o demônio, pedir perdão e tal, para que a coisa não vá para caminhos piores. Então é importante a comunhão, pessoal. Vamos procurar viver em comunhão. Vamos procurar buscar a Deus, estar na igreja, estar bem na família, estar bem, ou seja, com nós mesmos, em relação à nossa vida espiritual, para a gente não perder a nossa bênção. Tudo bem? E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, tem que perseverar, na comunhão, muito importante isso aqui, e também a Bíblia fala que a igreja, ela perseverava no partir do pão, e nas orações. Está vendo as características dessa igreja? Perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, e também perseveravam nas orações. Persevere na oração. Quando você persevera na oração, você derruba muitas barreiras, meus irmãos. Existem pessoas que são tomadas pela ansiedade, não continuam orando. Aí vem o demônio e diz: não tem jeito, desiste disso aí, para. Mas quem mandou parar? A Bíblia diz que a gente tem que resistir, tem que pegar firme e amarrar aquele demônio, fazer oração pelo marido, pela mulher, pelo filho, pela cidade, pela empresa, e ficar firme ali. Como lá em Jó 22, 28, a Bíblia fala: quando você determinar, fique firme, e a luz de Deus vai brilhar no teu caminho. Tem que perseverar na oração, porque para você alcançar qualquer bênção,
é uma batalha espiritual. Você não vê, mas existem demônios que trabalham para tentar impedir algo de acontecer na tua vida. E se você é um guerreiro, e se você persevera na oração, Deus vai mudar muita coisa para honrar a tua fé. Deus vai abrir portas por causa da tua oração. Fale graças a Deus. Não pode parar de orar. É a oração que segura, meu irmão. A oração que nos ajuda. Por exemplo, nas terças-feiras aqui na igreja, falando agora de ministério, né? Na terça-feira na igreja, toda terça-feira, nós temos aqui 60 minutos com Deus, que nós chamamos de ministério de intercessão. Quando nós nos reunimos com os obreiros, com os cooperadores, com os membros da igreja, para fazermos aqueles 60 minutos de oração. E está aberto para todos os irmãos que estão vindo participar aqui. As irmãs, as mulheres que vencem, os homens que vencem, a juventude, todos são convidados a estar aqui conosco na terça-feira, às 19h30, porque toda terça a gente está aqui perseverando no quê, meus irmãos? Na oração, orando pela tua família, orando pela nossa cidade, orando pelas autoridades, orando pelo teu casamento, pela tua saúde, orando pelos teus projetos. E é importante que você também venha, assim que possível, para fazer parte desse ministério. Nós estamos numa batalha grande, toda terça-feira cercando a igreja, orando, determinando, abençoando a nossa cidade. E já temos visto aí, pessoal, muralhas cair por terra em nome de Jesus. Já temos visto a mão de Deus operando no nome de Jesus. Em breve o pastor vai dar notícia boa para vocês aqui, de coisas boas que já estão acontecendo. Deus é bom, pessoal, e a gente tem que fazer a nossa parte. Está orando, perseverando, confiando nele, porque ele pode mover o céu e a terra por causa da oração de uma pessoa. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, que o Elias, você sabe que ele foi um grande homem de Deus, né? E ele orava e Deus operava bastante. Mas a Bíblia diz que ele não era um homem especial, não. Ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele confiava, ele perseverava. Uma vez ele orou para chover, ele teve que orar 7 vezes. Aquilo ali mostra para nós que a gente tem que perseverar. Ele colocou o rosto ali em terra, e ele fez a oração, e levantou a cabeça. O céu estava limpo, nem uma nuvem tinha. E ele voltou a orar, porque nós não podemos viver pela vista, a gente tem que viver pela fé. Fale graças a Deus. Tem momento na vida que você está orando, meus irmãos, e parece que não está acontecendo nada. Parece só, né? Porque Deus já nos ouviu desde o primeiro dia em que inclinamos o nosso coração para buscá-lo, para compreender. Deus já ouviu as nossas orações. E se nós perseverarmos, se nós crermos, toda a nossa oração será respondida. Porque ouvidas, elas já foram. Mas todas elas serão respondidas no momento certo. No momento certo, né? Estava pregando há pouco sobre o Salmo 40, que o Davi falou: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco horrível de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Espere com paciência. Você está orando? Pastor, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus. Então espere com paciência. Não coloque o carro na frente dos bois. Não tome nenhuma atitude ou decisão, querido, que esteja fora da palavra de Deus. Senão você vai estar sozinho naquela batalha e Deus não vai poder te ajudar. Então o segredo, a gente está vendo aqui, né? Que aqui no Atos 2, 42, Paulo fala que eles perseveravam nas orações. Então não pare de orar, tá? Nunca pare de orar, nunca pare de orar. Nós devemos orar todo dia, e durante a nossa caminhada aqui nesse mundo, o que vai nos ajudar são as nossas orações. O apóstolo Paulo continuou aqui no versículo 43 dizendo: em cada alma
havia temor. O que é o temor, pastor? O temor é o respeito. Respeito com Deus, respeito para com o próximo, respeito para com a igreja. Em cada alma, pessoal, havia temor. Deus tratou daquele povo. Deus tratou daquele povo e colocou temor no coração daquele povo. E Deus coloca temor no nosso coração. O temor no coração de uma pessoa é que impede ela de fazer coisas erradas, porque ela sabe que o pecado separa ela de quem? De Deus. Quando ninguém está vendo e a pessoa não faz, é porque ela tem temor. Quando ninguém está olhando e ela não se envolve com coisa errada, é porque ela tem temor a quem? A Deus. Porque o homem que só faz o certo na frente de alguém, e quando está sozinho faz errado, ele é hipócrita, ele é mentiroso, ele é um homem fingido, e ele está enganando a si mesmo. Isso pode acontecer no casamento, né? O camarada é legal do lado da esposa. Tem gente que nem do lado é legal. Ele é legal do lado da esposa, tal. Só quando está sozinha, pronto, porque tem uma fraqueza. Tem uma fraqueza moral. Precisa ser tratado. Está amarrado esse demônio em nome de Jesus de Nazaré. No outro caso, igual a mulher também. Às vezes perde o marido, é uma coisa, longe é outra. Está repreendido, às vezes é um demônio que quer destruir o casamento. Tem que orar. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero honrar ela, quero honrar ele. Eu quero ser marido de uma só mulher, esposa de um só marido. E ficar firme para não perder a bênção. No nome de Jesus de Nazaré. E olha que coisa bonita, pessoal. Em cada alma havia temor. Quer dizer, sabe que havia fofoca dentro daquela igreja? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu acho que não, né? Porque havia temor na vida dos irmãos. Ninguém falava mal dos outros, gente. Então, quando tem temor, não tem fofoca. Quando tem temor no coração de uma pessoa, não tem inveja, gente. Não tem maledicência. Quando tem temor, tem amor também. Diga graças a Deus. Quando tem temor, tem fidelidade. Você pode ver, onde tem fofoca, não tem temor a Deus. Aonde tem coisa errada, não tem temor a Deus. E é por isso que o mundo, pessoal, está uma sujeira. Porque não tem temor. As pessoas não respeitam a Deus e a sua palavra. Não respeitam. E às vezes brigam com quem respeita. As pessoas querem que o errado seja o quê, irmãos? Certo. E acham o certo ridículo. Acham o certo ridículo. Não, irmãos. Ridículo é viver fazendo coisa errada. Ridículo é a pessoa estar toda suja, contaminada e achando que está arrebentando, tá? A cara. Está indo para o inferno. Está se perdendo, irmão. Por falta de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus Salvador, misericordioso, que não veio para condenar, Ele veio para salvar. João 3,17. Cristo não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Mas a salvação está onde? Em reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Respeitar a santa palavra do nosso Deus. E aí acaba a obra do inimigo, o inimigo perde ali e a pessoa é abençoada. Diga amém. Então, olha que coisa bonita. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas, muitas coisas boas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí, vou usar um termo aqui, né? Fica fácil, né, irmãos? A coisa anda, né? Quando tem temor, quando o povo respeita a palavra de Deus, as maravilhas acontecem. Por que as maravilhas faltam? Porque está faltando temor. Ah, eu quero ser curado, eu quero isso. Mas arruma a tua vida, arruma a tua casa. Deus, Ele fará mais do que você pensa, mais do que você pede. Mas Ele não pode operar enquanto nós não colocarmos Ele no centro, enquanto nós não o respeitarmos de todo o nosso coração e honrarmos a Ele. Quem está entendendo, gente? Né? Eu quero ser abençoado. Arruma a tua casa, se acerte com Deus.
Ele vai dar alegria, saúde, tudo que o homem precisa, porque Ele é suficiente, mais do que suficiente. E aí a Bíblia diz que muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos, porque em cada alma havia temor. O pastor vai fazer uma oração pelo irmão, né? Pastor, eu tenho empresa, ora pela minha empresa. Vamos lá, vamos orar. O irmão tem temor, ele abençoa a empresa dele, ele é dizimista fiel, ele honra a Deus. Claro que a visita do pastor vai ser uma bênção para ele. Claro, porque ele tem o temor. Aí o pastor chega para orar e Deus vai abençoar. Então você entende, pessoal, que nós temos que viver nessa harmonia. O povo teme a Deus, o pastor ora, Deus abençoa. Aquele que precisa de mudança, ele pede, Deus muda a vida dele, transforma completamente. É assim que a obra de Deus ela é feita, né? No nome de Jesus de Nazaré. Agora a gente vai abrir a palavra de Deus ali no Salmo 67, versículo 1, para a gente fazer a nossa oração. Salmo 67, versículo de número 1. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Então, isso aqui foi um pedido que o salmista fez a Deus, né, irmãos? O salmista pediu a Deus, Deus, nos abençoe, né? Tenha misericórdia de nós. Olha que coisa forte. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Então, ele colocou a misericórdia antes da bênção. Muito importante isso aqui, né? Ele coloca a misericórdia antes do que, meus irmãos? Antes da bênção. Porque a bênção, ela vem, não é pelo merecimento. A bênção, ela vem sobre você, é pela misericórdia. É pela graça de Deus que você é abençoado. Você está na igreja, você está andando com Deus, você é uma pessoa fiel, você tem o temor, você honra a Deus, e pela misericórdia, Ele te abençoa. Não é por outra coisa, pessoal. Não é por outra coisa. É pela misericórdia. E ele pediu aqui, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E aí com todo tipo de bênção, né? Saúde, a bênção na família, no casamento, na empresa, no trabalho, em todas as áreas da vida. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, né? E ele falou assim, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Então o salmista diz, a gente quer um brilho diferente no nosso rosto, Senhor. Nós queremos um brilho diferente na nossa vida. Nós queremos o resplandecer do seu rosto sobre nós. E é isso que nós, a igreja do Senhor, deve pedir. Que Deus nos abençoe e que Ele resplandeça o rosto dele sobre nós. Aí ele falou algo a mais aqui no 2, né? Por que ele pediu tudo isso, irmão? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Então a gente percebe que quando o povo de Deus é abençoado, quando o povo de Deus recebe a bênção, a terra é abençoada. Entende? Quando o povo de Deus é abençoado, a cidade é abençoada, a terra é abençoada. O caminho de Deus se torna mais acessível às pessoas. Porque você sendo abençoado, você terá um testemunho contundente. E contra fatos não há o que, meus irmãos? Argumentos. Quando você é abençoado, você que ama a obra, você nos ajuda a promover a obra de Deus. Mais pessoas terão acesso aos programas de televisão, todo o conteúdo que é transmitido na internet, porque você nos ajuda a pregar. Você contribui com a causa do Evangelho, porque você é abençoado. E aí nós chegamos a um ponto na nossa vida, pessoal, que a gente pensa, Senhor Jesus, dessa vida eu não levo nada. E não levamos mesmo, né?
Nu nós viemos do pó e ao pó ninguém vai levar nada. Você pode construir bastante, pode deixar um legado para os teus filhos, e isso é razoável. A Bíblia Sagrada diz que o homem de Deus, ele sempre procura deixar a bênção para os filhos, né? Mas a gente tem que pensar, pessoal, não só no conforto de pessoas, nós temos que pensar na salvação das pessoas, porque a salvação é mais importante do que o conforto. Quem está entendendo? Né? Então, nós devemos ajudar a pregar o Evangelho, contribuir com a obra. Aqueles que sentem o chamado de ser patrocinador, está ajudando. O dízimo, a oferta, tudo isso torna o caminho de Deus mais acessível a pessoas. Nós temos países, por exemplo, ainda tem países que o Evangelho não chegou lá. As pessoas não têm acesso ao caminho, por falta do conhecimento. E hoje a sua contribuição faz com que as fronteiras, né, sejam rompidas, que o Evangelho vá cada vez mais longe, alcançando povos, línguas, nações, em toda parte do mundo. Por isso é importante você ser abençoado, para nos ajudar a promover a obra de Deus. E quem está em casa, a mesma coisa. Se Deus toca no coração, nós devemos participar do crescimento do Evangelho, está ajudando a obra de Deus, contribuindo com amor e com fé, porque tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher, Deus vai abençoar. Então olha o pedido do salmista: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salva. Olha que pedido. Como que Deus não vai atender um pedido desse? Como que Deus não vai atender se o propósito é nobre? Ele diz: nos abençoe, para que as nações sejam abençoadas, para que os povos conheçam o teu caminho. Isso mexe com Deus. Não, meu filho está querendo ser abençoado para entrar na causa do Evangelho, para a salvação de outras pessoas. Eu vou ajudar ele, eu vou abençoar ele, porque eu sei onde está o coração dele. O coração dele está na obra, o coração dele está nas almas. E sabe o que é mais importante? Pasmem. Quando o homem tem esse pensamento, gente, é que vem uma reviravolta na vida dele de uma forma inexplicável. A Bíblia fala de um homem muito rico, Salomão. Foi o homem mais rico do mundo. Nunca houve e, infelizmente, né, nunca haverá. Porque tem gente que sonha ser muito rico, mas a Bíblia limitou ali a Salomão. Nunca haverá uma pessoa mais rica do que ele, né? Ou seja, a gente tem que entender que a prosperidade, ela deve ser usada para a obra. O Salomão, ele chega diante de Deus para pedir sabedoria, para cuidar do povo. Ele diz: Deus, me dê sabedoria para cuidar do teu povo. Aquilo mexeu com Deus. E Deus falou: sabedoria pediste, mas eu vou te acrescentar, além da sabedoria para cuidar do meu povo, riqueza a tua vida. Riqueza tal, ninguém nunca teve e jamais terá além de ti. Então, quando você pensa em evangelismo, quando você pensa em vidas, quando você pensa na obra, você mexe com Deus e Deus te abençoa. Fale glória a Deus, né? Todos que estão aqui, acredito eu, serem fiéis dizimistas, ofertantes da casa do nosso Deus, né? E as pessoas nos acompanhando também devem seguir esse caminho, porque é o caminho da vitória, chamado obediência. Esse é o caminho que Deus usa para nos abençoar. Ficou claro, gente? Quem entendeu? Então fale obrigado, Jesus. Agora nós vamos tomar posse da bênção. Vou pedir para você ficar de pé para nós fazermos uma oração. Vou abençoar a sua saúde, principalmente a sua saúde agora, né? Abençoar também a sua casa, no nome do Senhor Jesus. E coloca no teu coração: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor, porque o apóstolo Paulo falou que Deus sempre nos faz triunfar por Cristo Jesus. E usamos aqui a palavra, a oração e a presença do Espírito, que é a base para nós triunfarmos, né? Para nós termos a vitória nas nossas vidas, gente. É assim que Deus vai nos abençoar, tá bom?
Eu vou pedir para você colocar a mão no coração agora. Feche os olhos, por favor. Entregue o teu caminho a Deus, no nome de Jesus. Na casa de Deus, Jesus falou: a casa do meu Pai é casa de oração. Então viemos aqui para orar. Viemos aqui nesta manhã para receber a palavra, para nos envolver, para aprender, para nos entregar e para pedir a Deus a misericórdia, para sermos abençoados pela graça dele. E que esta bênção venha gerar vidas, que essa bênção venha gerar almas para o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta pessoa, Pai, que está acompanhando este culto, meu Deus, pelas mídias sociais. Tenha misericórdia desta pessoa, Pai, que está nos acompanhando pela televisão agora, que está pedindo a tua bênção, que está pedindo agora a tua mão, a tua unção, Senhor, sobre ela. Pai, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e o Senhor faz além daquilo que pedimos e além daquilo que nós pensamos, Pai. Então coloque a tua mão nesta manhã de uma forma gloriosa e levanta, Pai, a pessoa que está caída. Entra em ação com teu poder contra aquela doença, contra aquela enfermidade, a imoralidade, um pecado, Senhor, que tem dominado a mente desta pessoa e consequentemente impedindo ela de ser abençoada, de ser participante das tuas maravilhas, meu Senhor. Venha perdoar os pecados, venha santificar, ó Espírito Santo de Deus, e abrir as portas, meu Senhor, e ajudar esta pessoa a triunfar em Cristo Jesus, usando a palavra, usando a oração. Oh Pai querido, sendo cheia do teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Espírito Santo, a tua igreja, a tua casa, a tua noiva, ela chama por ti. Ó Espírito Santo, vem encher, venha batizar, venha renovar, Senhor, porque precisamos de ti. Sem ti nada poderemos fazer, como diz a tua palavra. E a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, porque tu és o único, é o Deus fiel, é o Deus poderoso, é o Deus que opera maravilhas. Oh, a tua palavra diz, Pai, o Senhor operava maravilhas, porque em cada alma havia temor, Senhor. Em cada alma havia temor, Senhor. Meu Deus, una o nosso coração ao temor do teu nome, Senhor. Una o coração deste jovem, o coração deste homem, desta mulher, ao temor do teu nome, Senhor. Venha nos ajudar, ó Espírito Santo, a honrar-te, a respeitar a tua palavra. Nós queremos ser um testemunho vivo do teu poder e agradar a ti, fazer a tua vontade, meu Senhor, agradar o teu coração. Esse é o nosso desejo, Pai. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, declare. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, a tua presença preciso. A tua presença, aleluia, aleluia, é o meu maior valor. Mais uma vez, a tua presença, fala para ele. A tua presença é tudo que eu preciso.
preciso, Senhor, é tudo que eu preciso, é o meu maior valor, a tua presença. É o meu maior valor. Ergue a tua mão e adora Ele. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Pede para Ele, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Senhor. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, Senhor. Diga. Atrai o meu coração. Chegue bem perto dele. Ele é a vida. Atrai o meu coração. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. É a tua presença, Senhor. Atrai o meu coração. Aleluia, aleluia. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Jesus. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, fala pra Ele. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, és meu amigo. E a tua vontade, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Declara, querido. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Mais uma vez, sem ti não há valor em mim. Declara, querido. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, declara. A tua presença, aleluia, oh glória, é tudo que eu preciso, diga. É tudo que eu preciso, aleluia, Jesus, declara. A tua presença, oh, aleluia, nós te adoramos, Pai. É o meu maior valor. Oh, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Vamos bater palma para ele assim, ó. Tchau. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Mais uma vez, querido, aumenta o volume da sua voz. Atrai. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu. Aleluia. Venha sobre nós o teu reino, Senhor. Atrai o meu coração.
Eu posso te tocar, Jesus. Eu posso te tocar. Levante suas mãos atrás, Senhor. Atrai o meu coração. Isso, Ele está atraindo você. Atrai o meu coração. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar e ser abençoado. Eu posso te tocar. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime. Creio ver-te muito breve, bem maior. Combatendo a iniquidade, o vício crime. Redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil,